Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro, estamos na terceira semana do Tempo Comum e nesse momento vamos ouvir e meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Nós estamos escutando, e o Evangelho de hoje é uma grande manifestação e exemplo dessa pedagogia, desse modo de Jesus, que é as parábolas do reino. E aqui Jesus começa a sinalizar algumas características do reino, de como ele acontece, de como esse movimento. Talvez uma grande oportunidade que nós temos a partir do Evangelho de hoje é entender esse conceito, reino de Deus. O que seria isso? O que seria esse reino segundo o Evangelho, segundo as palavras de Jesus? Nós podemos entender, e muitas das vezes isso foi interpretado, que o reino de Deus seria uma nova ordem social, uma nova ordem de governo, uma coisa ainda vamos dizer assim, no nosso horizonte, no horizonte desta vida. Aqui, Jesus estava inaugurando uma nova ordem social, política. E muito foi interpretado. Não vamos dizer que isso não tenha diretamente, assim, que isso não seja uma consequência, mas diretamente Jesus não estava falando disso. Diretamente Jesus não queria inaugurar uma nova ordem, mas com aquilo que Jesus trouxe, o dom da graça, claro que isso tem um ressoar na sociedade, tem um ressoar no bem-estar, tem um ressoar na vivência das instituições sociais, com toda certeza. Mas, diretamente, identificar reino de Deus como uma nova ordem política social não seria a melhor interpretação dos evangelhos. Nós poderíamos entender isso como uma consequência de assimilar esse reino na sua genuidade, na sua realidade mais original. E quando nós olhamos essa realidade do reino, a melhor forma de entender que o reino não é também olhando o reino como uma realidade vertical. Também podemos olhar o reino como uma realidade totalmente vertical, Analisamos como horizonte, agora vertical, como se o reino só fosse na outra vida, como se o reino só fosse no céu, como se o reino só fosse uma realidade que está por vir. Também é. O reino de Deus é a glória, mas também há uma realidade que faz parte dessa vida. Então, aqui nós temos que entender o reino nessa realidade equilibrada, Não nem tanto uma realidade totalmente transcendente, nem tanto uma realidade totalmente imanente. É uma realidade que está na mediação. Por isso que a melhor forma de entender isso é identificar o reino não um lugar, uma realidade que está por vir ou numa ordem social, mas uma pessoa.
O reino de Deus é Jesus, é o Senhor, é a pessoa viva do Senhor. O reino de Deus para nós, mais do que um lugar, do que uma realidade, do que uma nova ordem, é uma pessoa que, unido a Ele, recebendo esse reino, aí sim, estando com Ele, Ele dá sentido a tudo que os nossos olhos podem ver, o melhor modo de ser, e Ele nos dá a esperança da glória eterna. Quando nós escutamos, principalmente essa primeira parábola, que fala desse movimento progressivo, né? Dessa realidade, desse crescimento, dessa maturação, Jesus traz a linguagem simbólica da agricultura, né? Da semente que cai na terra, e esse movimento de graça, essa realidade mistérica, né? Da mistagogia, a graça de Deus que matura e vai crescendo e vai amadurecendo até o ponto de ser semeado. Se você perceber, essa linguagem, de uma certa forma, ela revela para nós toda a profundidade da caminhada cristã, da nossa vida em Deus, né? Nós nascemos pelo batismo, vamos crescendo, vamos frutificando na maturidade cristã, vamos vivendo a nossa vocação, vamos frutificando na nossa vida, alimentando a outros, somente na caridade, e chega o momento da nossa Páscoa, onde nós seremos ceifados e colhidos para o reino de Deus. Então, aqui Jesus inaugura essa realidade, né? E você percebe que é um caminho, né? Da imanência para a transcendência, dessa vida para outra vida. Este é o reino de Deus. Que o Senhor nos dê essa graça de entendermos cada vez mais, de entendermos essa realidade e que possamos crescer cada vez mais no entendimento e na vivência do reino de Deus em nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.